um dos maiores vilões que nós temos na nossa geração é não entender o que pararam a nossa geração ascendente, a nossa linha ascendente. O que é isso, pastor? Vô, bisavô, tetravô. Nós não conseguimos entender. Existem maldições hereditárias que talvez elas mataram espiritualmente o seu avô, e talvez hoje o diabo está querendo parar você, porque ele quer que você repita erros. Aí Deus me trouxe lá de Belo Horizonte, na minha casa aqui em Aracaju, para dizer assim: escolhe 2 para abençoar nessa manhã, por favor. Mas não olha com cara de... porque às vezes o pastor, tadinho, ele fala assim: abençoa, não é amaldiçoa. Ele está dizendo: abençoa o irmão que está do seu lado. Aí você olha assim para ele, ó. Isso não acontece aqui em Aracaju não, isso acontece lá na igreja da minha sogra. O pastor está falando: seja a boca de Deus aqui na... Irmão, boca de Deus. Fala para o seu irmão. Você finge que está olhando para o celular para não olhar para o irmão. Isso só acontece lá, na igreja dela. Não acontece aqui. Então, escolhe 2 para abençoar no nome de Jesus. Será que você pode chacoalhar a mão de alguém do seu lado? Diga assim: você não vai parar onde os teus pais pararam. Você não vai morrer onde os teus avós morreram. Você é a continuação geracional do legado de... ai, meu Deus do céu. Você é a continuação do legado profético de Deus na tua família. Diga assim: em você, Deus vai estabelecer uma aliança nessa terra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguém que pode dar um brado de liberdade nessa manhã no nome de Jesus? Gênesis capítulo 11, 27. Gênesis capítulo 11, 27 ao 32. Desse jeito vou levar você comigo na mala. Aí a esposa vai dizer: não de novo. Gênesis 11, do 27 ao 32. Se você quiser ler comigo. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor. Repita comigo: Arã. Não entendi. Arã gerou quem, Lagoinha? Arã gerou Ló. 28. Arã morreu. Grave isso. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, esta filha do próprio Arã, pai de Milca e de Isca. 30. Segura aqui, mídia. Ora, Sarai, fala assim o mais alto que você puder, era. A Bíblia não disse Sarai foi. Ninguém pegou, tudo bem. Obrigado, gente, quando acabou. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Há um mistério de Deus nos patriarcas. Porque Deus chama Abrão e diz assim: Abrão, sai da sua tenda, olha para o céu, conte as estrelas. Ele diz: não dá. Então olha para baixo, conte os grãos de areia. Ele diz: não dá. Aí Deus diz: assim será a tua descendência, incontável. Abrão volta para sua tenda, e quando ele entra na tenda, ele tem um problema. A sua esposa não pode gerar seu ventre seco. Como que Deus libera uma palavra sobre o futuro de toda a humanidade se ele não pode gerar Eu estou querendo falar um negócio, não sei se é porque toda palavra profética de Deus é um convite para você enxergar o futuro. Deus não está falando sobre o teu passado. Deus não está falando sobre coisas que estão acontecendo. Deus está dizendo: e você será. Posso falar para você, 2026 será o melhor ano da tua vida, da tua história, o ano mais extraordinário. Escute. Aí vem Deus e entra com Isaac no ventre de Sarai. Isaac se casa. Chuta, qual era o problema de Rebeca? Mistério. Aí vem Deus, coloca 2 nações poderosas no ventre de Rebeca: Esaú e Jacó. Jacó, o filho que herda a bênção. Mas enfim, herdou.
Jacó se casa, e a Bíblia diz, pastor Marcelo, que Jacó era analfabeto. A Bíblia diz assim: Jacó amava Raquel e não Lia. Eu quero pedir perdão por isso que eu acabei de falar. A Bíblia diz que Jacó se apaixonou. Tem gente que está sem entender. Tem que fazer carisma. Eu estou vendo algumas mulheres assim. Carisma, amém? Cutuca o vizinho do lado, ele vai pagar sua matrícula, pode ficar em paz. Jacó se apaixona por Raquel, chuta o problema de Raquel. Sério? Aí vem Deus e coloca José. Eu acho que você não está entendendo. Pode até estar demorando, mas o que você está gerando pode até não estar fazendo sentido para você hoje, mas você está gerando algo tão poderoso dentro da sua história. Há algo na sua estrutura sendo gerado por Deus. Fica tranquilo, Deus não perde o tempo dele. Deus não se esquece das suas palavras. Deus não está esquecendo das suas orações. Mas é porque Deus está te dando estrutura para comportar a unção que vai ser. Deus está te dando estrutura para comportar a unção que vai ser derramada. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos, mas Deus mudou esse quadro. 31. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos, repita comigo, partiram. E juntos partiram de Ur dos Caldeus. Para onde, Lagoinha? Então não é Abrão que está indo para Canaã, é o seu pai Terá, sim ou não? Partiram para Canaã, mas ao chegarem, percebam o nome, é o nome do filho morto. Mas quando chegaram em Arã, estabeleceram-se ali. 32. Terá viveu 205 anos, mas morreu em Arã. Eu quero ser breve, mas eu quero ser fiel ao Espírito Santo de Deus. Fala a Bíblia que Terá, o pai de Abraão, recebe uma palavra de Deus para ele ir a Canaã. Só que a história nos contou algo que eu não posso passar e não falar por isso. A Bíblia disse que Abraão ele tinha 3 filhos. Perdão, a Bíblia diz que Terá tinha 3 filhos: Abraão, Naor e Arã. Mas a Bíblia falou algo sobre Arã. Ele o quê? Morreu. Mas ele não morreu de qualquer morte. Ele, como ajudante do seu pai na sua empresa de perfuração de poços, ele foi perfurar um poço e, ao que a teologia fala, por um erro de cálculo, eles acabaram invadindo uma terra de inimigos. E ali inimigos executaram brutalmente Arã. Um pai viu um filho ser degolado. Que pai! Que mãe quer enterrar um filho? E quando isso acontece, a Bíblia diz que Deus aparece a Terá e diz: sai de Ur dos Caldeus, vá para Canaã. Olhe para cá. Terá agora está no meio de um conflito. Ele tem uma dor muito grande. Ele tem um trauma muito grande. Mas agora ele tem uma palavra. Você precisa decidir nessa manhã que escolha você vai fazer. Ou você vai ficar com memórias traumáticas, ou você vai ficar com dores na sua vida, ou você vai ficar com lembranças que eu entendo até hoje estão machucando a sua alma, ou você vai ficar com uma palavra que Deus está te dando hoje, ou você vai ficar com uma palavra de Deus que está dizendo para você: apesar das dores, apesar das memórias, apesar das lembranças, eu preciso que você avance. Você não vai ficar parado em Ur dos Caldeus, não, Terá. Você vai para Canaã. Aí a Bíblia diz que eles partem a Canaã. Mas quando eles chegaram em um lugar, e eu fui estudar, não era nem um dia de viagem. Quem está viajando com camelo perde as contas. Não era nem um dia de viagem. Eles chegaram em um lugar. Quando eles chegam no lugar, olha o nome: Arã. É o nome do filho morto. Eu fico conjecturando, embora a Bíblia não fale, não seria erro da minha parte conjecturar. Eu fico imaginando Terá falando com sua esposa: amor, é o nosso filho. É Deus restituindo o nosso filho.
fale em nome de Deus aquilo que Deus não está falando em seu nome. Eles confundiram, e a Bíblia disse que eles estabeleceram-se ali. Querido, olhe para mim em nome de Jesus. Deus, não sei se eu falo, Deus estava levando eles em uma travessia que ela chegaria até Canaã. Só que no meio do caminho havia um lugar de dor. Você acha que Deus não sabia? Você acha que Deus ficou, meu Deus, meu eu, mim mesmo? Você acha que Deus ficou na hora, e errei? Não. É porque todas as vezes que Deus estiver te levando para um cumprimento profético de alguma palavra, Ele vai te levar para reviver lugares de dores. Não mais para você sofrer, não mais para você chorar, não mais para você ficar mal. É Deus dizendo assim para você: eu preciso que você seja curado de traumas e memórias que você carrega, porque o que eu tenho para fazer na sua vida é tão grande, é tão poderoso, é tão estrondoso, que você não pode entrar na terra prometida com feridas. O processo era de cura, mas eles não entenderam. Quantas pessoas não estão avançando na sua vida com Deus, porque estão parando em lugares de dor? Pastor, que manhã é essa? É a manhã que Deus está te tirando dos lugares de passagem, e Ele está te levando para o lugar do cumprimento da palavra. Como eu queria 3 avivados comigo nessa manhã, para levantar a mão e dizer: eu creio nessa palavra, e dizer: eu tomo posse nisso, eu pego isso para a minha vida no nome de Jesus. Será que você pode bater na mão de quem está do seu lado e falar assim: hoje você sai do lugar de paralisia e você vai para o lugar do cumprimento da palavra de Deus? Escute. Quando você está no cumprimento profético do seu destino em Deus, você não pode parar em lugares que ativam a memória da sua dor. Eles pararam em um lugar, e a Bíblia é bem clara, a Bíblia diz: eles se estabeleceram ali, ou seja, pararam. Eles armaram tendas e barracas em lugares de passagem. Era para passar direto, irmão. Era só para se relembrar: isso aqui está me relembrando uma dor, mas agora eu tenho uma palavra. A palavra de Deus te cura. A palavra, A palavra de Deus é suficiente para você. A palavra de Deus é suficiente para você. Eu sinto Deus aqui nessa manhã, Lagoinha. Eu estou sentindo Deus nessa igreja. A palavra, irmão, você vai ficar com a palavra hoje. Tem coisa que a gente pensa que está resolvido, até que você se depara com um problema. E é aqui que entra algo muito fundamental para você chegar em qualquer área ou esfera da sua vida. Você precisa ter convicção. Repita comigo, por favor: convicção que estou debaixo de uma palavra. Quando eu estou com convicção, quando eu estou convicto de que eu estou debaixo de uma palavra, eu não paro. Só fala rasgado. Tentaram parar Moisés, mas ele tinha uma palavra, ele não parou. Tentaram parar Josué, ele tinha uma palavra, ele não parou. Tentaram parar Neemias, ele tinha uma palavra, ele não parou. Tentaram parar Davi, ele tinha uma palavra, ele não parou. Tentaram parar Jesus, ele tinha uma palavra, ele não parou. Tentaram parar Lagoinha de Aracaju, mas ela tem uma palavra, ela não vai parar. Tentaram parar os pastores da casa, mas eles têm uma palavra, eles não vão parar. Tentaram te parar, mas quem tem uma palavra não para. Será que você pode levantar uma de suas mãos nessa manhã? Ninguém te para se você continuar. Ninguém te para se você resistir. Ninguém te paralisa se a sua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Se você pode, aperta com carinho a mão de quem está do seu lado, mas não faz cara de quem vai assassinar a pessoa não, pelo amor de Deus. Segura com carinho a mão de quem está do seu lado. Cadê o sorriso? Isso. Diga assim para ele ou para ela, chacoalha assim como essa unção que está aqui sobre essa casa. Diga assim: você vai largar o plano B hoje. Não, irmão, desse jeito ele está se abraçando com o plano B. Diga: você vai largar o plano B nessa manhã. Esquece o plano B nessa manhã. O plano A deu certo. O plano A dá certo. O plano original funciona. Quem é
é, Diogo? Jesus. Jesus. Você vai esquecer o plano B hoje. A partir de hoje, o único plano vai dar certo, que é Deus, é Deus, é Deus. Entenda algo. Se você gosta de anotar, eu te encorajo a anotar isso. Aí você posta lá e me marca, Diogo Maia. Quem ignora processos está destruindo o seu amadurecimento. Quem ignora processos está destruindo o seu amadurecimento. Nunca confunda o original pelo parecido. Como eu falei, eu sou filho de uma irmã de oração. Esses dias minha mãe me ligou. Ela disse assim: Diogo Maia. O pai me disse algo. Não é para assinar esse documento. Falei: minha senhora, vá dormir. Amanhã você me liga de novo. Não é para assinar um documento. Falei: mãe, é o meu visto de permanência na América. Ela disse: não assina. Eu sou filho dessa irmã. Não assinei. Perdi. Eu lembro que quando eu era garoto, minha mãe ia para um negócio chamado Círculo de Oração. Minha mãe levava o pudim. E o melhor pudim do Brasil é o da minha mãe. Tá filmando? Depois do da minha esposa. Teve um pequeno probleminha lá em casa, isso. O melhor pudim do Brasil, o segundo melhor da minha mãe. E minha mãe levava o pudim. Mas teve um sábado lá, não sei por que cargas d'água, minha mãe não pôde levar, não lembro. Eu sei que minha mãe ligou pra moça lá e disse assim: eu vou te passar a receita. Aí minha mãe ligou para ela. Pergunta: quem entendeu o que eu acabei de fazer? Baixa a mão, não entrega a idade. É isso que você entendeu mesmo. Os jovens estão assim: hã? Ah, galera, vocês não vão saber o que é ter uma ficha no orelhão nunca. E falar assim, fala rápido que eu só tenho uma ficha. Vocês não sabem o que é isso. E depois modernizou, nós tínhamos um cartão. Bom, minha mãe ligou lá e disse: eu não vou poder ir, mas pega aí a receita do pudim. E eu não sei o que vai. Não sei, ovo e mais alguma coisa, não vou lembrar. Passou o final de semana, na segunda-feira, irmão, pastora Angélica, minha mãe estava uma arara. Na segunda-feira minha mãe estava lá: erraram o meu pudim, jogaram minha dignidade na lama. E minha mãe falou: eu vou ligar lá e vou dizer para eles o que eles fizeram. Minha mãe ligou lá e disse: eu falei a marca do leite. Eu não vou aqui fazer propaganda para leite moça, jamais. Não vou fazer propaganda. Vocês usaram outra marca, ficou mole, ficou ruim, ficou insosso, capenga, manco. E eu ouvindo aquilo com meu irmão, eu falei: mãe, eu poderia lhe fazer uma pergunta? Sim. Eu poderei morrer dependendo da pergunta? Não. Então tá. Por um acaso a senhora não errou a receita do pudim? E minha mãe me disse uma coisa que, se a Lagoinha de Aracaju pegar nessa manhã, eu estou satisfeito. Minha mãe me disse assim: filho, escute algo. O parecido é mais barato. O parecido está em mais prateleiras. O parecido é mais fácil de achar. Mas o resultado final do parecido nem se compara com o do original. O original é mais caro. O original não está em qualquer prateleira, mas o resultado do original, ele é infinitamente melhor do que o do parecido. Lagoinha de Aracaju, no nome de Jesus, escute o que Deus está falando nessa manhã. Não existe imitação de promessa. Não tem promessa similar.
Não tem promessa parecida. Se Deus te entregou uma palavra, Ele me trouxe aqui nessa manhã só para ativar o teu coração e você saber, Ele continua em Canaã te esperando. Você não vai ficar em Harã, você não vai ficar em lugares de passagem. Deus está te tirando hoje de lugares de dor, lugares de medo, lugares de insegurança, e Ele está dizendo para você: eu estou lá em Canaã te esperando. Eu estou lá em Canaã te esperando. Sai desse lugar nessa manhã, se levanta. Eu não perdi a palavra. Tem muita gente se perdendo na caminhada, porque está trocando o propósito original por meras distrações. Eles preferiram ficar com o processo da dor, mas o processo era de cura. Era Deus dizendo: passa de novo por esse lugar. Eu estou te curando, eu estou te preparando para você poder entrar em Canaã. Canaã, não sei se eu falo, Canaã não é para feridos, Canaã é para curados. Tem que estar pronto para chegar. Não é fácil entrar em Canaã, e Deus está fazendo processos na sua vida que você não está entendendo. Posso te falar? Ele está te curando, Ele está fazendo você esquecer realidades que se passaram. Aí eu abro minha Bíblia, Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Ele não disse: eu já esqueci. Ele diz, quem lembra do português? É gerúndio. É gerúndio. Ele não disse: eu já avancei. Ele diz: eu estou avançando. Eu estou avançando. Posso falar algo de Deus para você nessa manhã? Esquece e avança. Esquece e avança. Esquece o medo, esquece as dores, esquece o que aconteceu. Deus continua esperando você no lugar da promessa. Alguém que tem mão para levantar e boca para dizer glória nessa manhã? Deus tem um lugar de avanço para você nessa manhã, e Ele está dizendo: você não vai parar em lugares de travessia. Você vai chegar até o fim. Quantos podem dizer amém? Quantos podem falar aleluia? Quantos podem aplaudir o Rei dos Reis nessa manhã? Lagoinha Aracaju, será que você pode dar um grito de liberdade no seu lugar? Posso começar a pregar, Lagoinha? Então acontece algo na nossa vida, é didático. Aí acaba o capítulo 11 e muda o capítulo. Quem pegou? Aí Deus encerra um capítulo e começa outro. Que manhã é essa, pastor? Deus está virando a página. Que manhã é essa, pastor? Deus está tirando o teu coração de realidades que já... Pastor, por quê? Porque Ele tem um destino poderoso na tua vida. Ah, mas você vai entrar em Canaã. Aí acaba o capítulo 11 e chega o capítulo 12. Abraão, para você nunca mais vai ser o mesmo. Põe para mim, lindão. Gênesis 12, 1 a 4. Vai batendo esse bumbo aí, meu baterista. Duvido ele botar. Duvido ele botar. Ah, ele não vai botar. É só virar uma página. 11, aí vem o 12. Isso. Eu já fui parar no Lago Meme por causa disso. Eu vou até me segurar. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes. E aqui Deus é intencional. E da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ai, meu Deus do céu. 2: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome. Segura, mídia. E você será uma bênção. Toda palavra profética de Deus aponta para o futuro, e você
será uma bênção. Lagoinha Aracaju, você será uma bênção. Você será uma bênção. Você será uma bênção. Tem alguém comigo aqui entendendo isso? Você será uma bênção. Abraão aqui não tem filho ainda, não nasceu Isaac ainda, mas está debaixo de uma palavra. Me lembro de Davi. Não tinha coroa, não tinha espada e não tinha trono, mas tinha unção. Saul tinha espadas, tinha exércitos, tinha trono, tinha coroa, mas a unção tinha saído de Saul. Ai, 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 ai. E você será uma bênção. Posso falar algo para você nessa manhã? O teu momento não define a promessa que você carrega. O momento que você chegou aqui nessa igreja não define quem você é em Deus. 3. Duvido. 3. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. 4. Cutuca-se quem está do seu lado, diga: partiu, meu filho. Não, desse jeito você morreu. Diga: partiu. Partiu, Abraão. Diga assim para quem está do seu lado: partiu viver promessa. Partiu Canaã. Diga assim para ele: partiu pagar meu almoço. Eu vou falar assim profeticamente: partiu pagar meu almoço. Eu estou sentindo, maminha. É forte. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Mas perceba, nem tudo é glória. O encosto foi junto. E Ló foi com ele. Tá filmando? Abraão tinha 75 anos. Eu quero que você fale o mais alto que você puder. Quando saiu de Harã. O que é sair de Harã, pastor? É se posicionar. Nessa manhã você vai se posicionar e você vai sair de Harã. Todo Abraão só é Abraão porque um dia ele saiu de Harã. Todo homem que adentra na terra prometida, toda mulher que entra no lugar da promessa, é alguém que teve que renunciar uma memória de dor. Anota isso. Deus não vai te levar a lugares que Ele quer te levar, enquanto você não sai dos lugares que Ele quer te tirar. De novo, pastor, não anotei. Deus não vai te levar a lugares que Ele quer te levar, enquanto você não sai de lugares que Ele quer que você saia. Primeiro você sai, depois Deus mostra onde é. Deus está falando assim: Abraão, sai. Aí ele pergunta de Ju: para onde? Deus diz: pode sair, mas é questão de coordenada. É para o sul? Sai. Deus, eu não estou entendendo. Para onde que é para eu ir? Você não está entendendo mesmo. Há uma bênção na sua vida. Para onde você for, a bênção vai junto. Bênçãos não são sobre geografia. Eu conheço um mineiro que está sendo abençoado no Sergipe. Ai, meu Deus do céu. Bênção não é sobre geografia. Daniel estava na Babilônia, foi abençoado na Babilônia. José estava no Egito, foi abençoado no Egito. A escrava da mulher de Naamã estava na Síria, foi abençoada na... Ai, meu Deus do céu. Não é sobre o lugar, é sobre a bênção que você carrega. Tem alguém que tem mão aqui nessa manhã, pelo amor de Deus? Será que você pode falar assim: eu carrego uma bênção? E não é sobre o lugar, é sobre quem me abençoou. Aleluia! Interessante. Deus está falando:
Deus está dizendo aqui para Abraão: Abraão, sai. Deus está dizendo: eu preciso que você rompa com a cultura, eu preciso que você rompa com essa mentalidade, eu preciso que você pare de chorar um luto, eu preciso que você vire a página, Abraão. Eu tenho um filho para colocar no ventre da sua esposa estéril, eu tenho uma legião de homens e mulheres, mas você precisa tomar uma decisão. Pastor, posso falar tudo? Eu vou voltar? Se eu não voltar, vocês sabem de quem é a culpa. Sabe por que Deus está dizendo para Abraão sair? É simples. Abraão não vai ser pai de multidões enquanto for filhinho de papai mimado dentro de casa. Não tem como Abraão ser pai de multidões enquanto sua esposa está vivendo numa idolatria, achando que Deus não vai colocar, imolando outros deuses para engravidar. Deus está falando: sai, eu preciso que você conheça o Deus de verdade. Aqui eu começo a caminhar para o fim. Escute algo: se Deus não liberou nenhuma palavra sobre sua vida, você vai ficar onde você está. Se você não carrega a palavra, fica. Agora, se Deus te deu uma palavra, você vai se posicionar hoje. Você vai se posicionar quando sair dessa igreja. Tem mesa que não dá mais para você. Tem estação na sua vida que está enterrada, está encerrada por Deus, e só você não percebeu. Tem contato nesse teu celular que tem que ser bloqueado. Não sei se eu... Tem gente na tua história que você tem que deixar para trás e abandonar para sempre. Comportamentos, realidades, senão não vai entrar em Canaã. Essa manhã é uma manhã de ativação. 2026 na sua vida não é ano de prostração. Irmão, pega essa palavra em nome de Jesus. 2026 na tua história é o ano que você vai dizer: estou entrando na terra prometida. Estou entrando na terra que emana o leite e o mel. Alguém que pega isso aqui, pelo amor de Deus. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. O que Deus está fazendo aqui? Deus está tirando Abraão da zona de conforto e está levando Abraão para a zona de confronto. O Evangelho de Deus não é sobre uma vida confortável. O Evangelho de Deus não é sobre uma vida tranquila. Que é isso, irmão? Olha a vida de Jesus. Olha Paulo, preso em Damasco, picado por um escorpião, naufragou 3 vezes, teve que chegar a nado, foi esbofeteado, foi dado como morto. Aí quando ele aborda isso, ele diz: porque os nossos problemas são leves e momentâneos. Mas também Paulo tinha algo, né? Ele não casou. Brincadeira. É na zona de conforto que promessas nascem? Não, é na zona de confronto. É quando está difícil, é quando você está querendo chutar o pau da barraca. É Deus dizendo: esse é o coração que eu quero. Um coração que está pronto para o confronto, um coração que está pronto para o dia mau. Alguém comigo nessa manhã? Um coração que está pronto para os dias ruins. Pela última vez eu peço isso: abençoa quem está do seu lado em nome de Jesus. E aqui eu vou terminar. Segura essa mão dele com carinho, porque tem gente que está olhando para o relógio já. Eu vou terminar. Segura a mão dele e a mão dela com carinho, até ela dizer aleluia, até ele dizer é forte. Diga: não existe uva. Não era para dizer isso. Diga: não existe vinho se a uva não for amassada. Não existe azeite se a azeitona não for espremida. O processo pode estar sendo doloroso, pode estar difícil, mas Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer: eu estou te amadurecendo como nunca antes, e no final Canaã está te esperando. Será que você pode dar um brado de liberdade nessa manhã no nome de Jesus? Eu
estou falando com gente nessa manhã que chegou aqui desanimado, desacreditado. Eu estou falando com gente nessa manhã que chegou aqui inseguro. Eu estou falando com gente que chegou aqui nessa manhã perplexo. E aí, Deus, como é que vai ser? Deus me trouxe aqui hoje para dizer assim para você: você vai sair de lugares emocionais e você vai para lugares espirituais. Meu baterista, vem comigo no bumbo agora, vem. Abraão não é um nome, Abraão é um recomeço. Abraão não é um nome, Abraão é uma escolha. Abraão não é um nome, Abraão é uma história. Abraão é um homem que disse não para as propostas e sim para as promessas. Como eu queria você pegando isso aqui no nome de Jesus. Abraão é um homem que disse assim: eu não vou ficar com a dor, eu não vou ficar com a incerteza, eu não vou ficar com a insegurança, eu não vou ficar com trauma. Eu vou para o lugar que Deus está apontando. Não vai ser fácil, não vai ser tranquilo, mas é lá que as promessas se cumprirão. Quem está pegando isso aqui, pelo amor de Deus, pula dessa cadeira e dá um brado de júbilo nessa manhã. Se coloque de pé e faça barulho nessa manhã, Lagoinha. Arabacana, show. Sentindo Deus aqui, eu estou sentindo Deus aqui. Aí Elias chama Eliseu e diz: Eliseu, você tem que tomar uma decisão, porque você está carregando uma palavra e você precisa desfazer de algumas coisas. Aí a Bíblia diz que Eliseu a Bíblia diz que Eliseu vai lá na sua casa. A Bíblia diz que Eliseu chega para os seus pais e fala: Hey father, hey mom, bye, see you in heaven. Ei pai, ei mãe, vejo vocês no céu, porque a minha vida agora não é mais minha. Desde que eu carrego uma palavra, a minha vida agora eu considero perca. Aí a Bíblia diz que Eliseu, ele pegou a sua única fonte de renda. Quem está comigo nessa manhã ainda, diga amém. Aí a Bíblia diz que Eliseu pegou a sua única fonte de renda, a sua única fonte de provisão. A Bíblia diz que ele pega as suas carroças. Irmão, ele não vendeu, ele não alugou, ele queimou. Porque quando eu tenho uma palavra, eu não dependo mais das minhas. Quando eu tenho uma palavra, eu não dependo mais da força do meu braço. Quando eu tenho uma palavra, aquele que me deu a palavra também dá os recursos. Aquele que deu a palavra também dá a provisão. Aí tem uma música que diz assim que ele pegou seus barcos. Ele não arrendou não, irmão, ele não doou, ele afundou. O que é isso, pastor? Eliseu está ensinando para mim e para você nessa manhã: não leve nada do ciclo antigo para a nova estação que Deus está te colocando. O ciclo antigo, os elementos dele estão lá e são maravilhosos, mas para um ciclo novo que Deus abriu na sua vida, para uma estação nova que Deus abriu na sua vida, os elementos da estação passada não se fazem mais necessários, porque agora Deus está colocando outros elementos, outras pessoas, uma outra realidade sobre a tua vida. Então esquece o que se foi. Cadê os adoradores aqui nessa manhã? Levante uma de suas mãos. Você vai dizer assim comigo: Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu declaro nessa manhã que eu estou, nessa manhã, eu estou indo para o lugar da dependência, para o lugar da palavra. Adoradores, vamos. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais.
mãos assim, você vai dizer: para onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar. Levante suas duas mãos. Nós iremos cantar isso agora com toda intensidade. Diga: para onde eu irei? Vamos! Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Você vai dizer assim: eu sou. Sou totalmente Aradabacandas. Se você pode, coloque uma de suas mãos no seu coração nessa manhã. Obrigado, Jesus. Espírito Santo de Deus, obrigado por falar. Obrigado pelo maná, Espírito Santo. Nós poderíamos estar agora vivendo qualquer outra realidade, em qualquer outro lugar, em qualquer outra dimensão de vida, mas nós estamos na sua casa nessa manhã, ouvindo do Senhor uma palavra que ativa o nosso coração nessa manhã. Eu creio que um culto como esse, uma reunião como essa, ela precisa terminar com um posicionamento. Ela precisa terminar com uma entrega. Eu não falo de recursos, eu falo uma entrega de vida, uma entrega de sonhos, uma entrega de futuro, uma entrega de uma aliança. Se você pode, eu queria pedir a toda a igreja, do mais novo ao mais velho, eu queria pedir que ninguém saísse do auditório ainda. Queria pedir que você colocasse suas duas mãos sobre o seu coração. Que todos aqui fechem os olhos. Não quero que você se desconcentre. Eu queria que você orasse comigo. Cada palavra que gostaria que você repetisse, por favor. Se você pode, diga assim: Senhor Jesus. Lagoinha de Aracaju, diga comigo: Senhor Jesus, nesta manhã eu declaro, eu recebi a tua palavra. E eu entendi que eu não posso dar nenhum passo sequer sem a sua presença. Por isso, Deus, eu declaro que eu te aceito como meu Senhor, como meu suficiente Salvador. Escreva meu nome no livro da vida. Esqueça os meus pecados e lance-os no mar do esquecimento. Você pode falar um pouquinho mais alto: Espírito Santo de Deus, eu que estava longe de casa, desanimado, ferido, abatido, eu que me desviei, eu que me afastei. Diga comigo nessa manhã: eu estou saindo de Arã, eu estou indo para Canaã, eu estou voltando para casa. 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 Com as mãos no coração. Eu vou contar até 3. Eu sei que você entendeu a oração. Você acabou de orar comigo. Você declarou algo muito pontual para a sua vida, para o seu ministério, para a sua história, para o seu futuro. Eu vou contar até 3 e quando eu disser já,
Você vai levantar uma de suas mãos o mais alto que você puder, com coragem, com ousadia, como quem está se posicionando nessa manhã. Esqueça os lugares de medo, de dor, de morte. Deus já virou essa página na sua vida. Deus tem uma realidade nova para você viver. Seja corajoso, seja corajosa. Diogo, eu entendi, o que é que eu tenho que fazer? Você vai levantar uma de suas mãos, quando eu contar até 3. Você que se desviou, você que se afastou, você vai voltar hoje para sua casa. Você que orou ao Senhor pela primeira vez, entregando a sua vida a Ele, quando eu contar até 3, sem medo, sem constrangimento, você vai levantar uma de suas mãos. E nós, como igreja, queremos celebrar a sua vida, selar esse tempo extraordinário que você vai viver, em nome de Jesus. Está com você, meu filho. Está com você, minha filha. 1, 2, coragem. 3, já. Levante uma de suas mãos. Onde está o primeiro? Isso. Muitas mãos levantadas. Você que levantou uma de suas mãos, corre aqui na frente, eu quero orar por você no nome de Jesus. Isso. Você que levantou uma de suas mãos, vem aqui na frente. Quero chamar o pastor Marcelo aqui para orar por você agora no nome de Jesus. Nós queremos encerrar esse tempo. Isso. Pastor, eu estou assim meio... Eu estou sem coragem. Venha. Isso. Alessandro, bem-vindo, meu irmão. Venha. Sandra, bem-vinda. Eu quero falar com você que está em casa, enquanto os irmãos estão vindo aqui na frente. Eu quero falar com você, onde quer que você esteja agora, em nome de Jesus. Talvez você chegou nessa live agora, nesse culto agora, eu posso te falar. Tem uma lagoinha perto de você, onde quer que você esteja. Talvez mandaram esse link para você agora. Talvez você nem estava ao vivo aqui com a gente, mas chegou nesse culto. Irmão, você vai digitar aqui embaixo: eu decido por Jesus agora. Onde quer que você esteja, tem alguma lagoinha. E nosso time de consolidação quer enviar você, quer direcionar você para uma de nossas mais de 700 lagoinhas nos 5 continentes dessa terra, no nome de Jesus. Você vai chegar no lugar da promessa